No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, um filósofo que foi um divisor de águas na história do pensamento ocidental. Antes dele, pensava-se de um jeito e se discutiam determinados assuntos. Depois dele, começaram a refletir de uma outra forma e a discutir os assuntos que ele colocou em pauta para a filosofia. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações para você não perder as nossas próximas publicações e já vai deixando logo o seu like para ajudar o nosso trabalho. E nós estamos começando agora uma turma extensiva Medicina. Clica no primeiro link aqui da descrição, faz a sua assinatura na nossa plataforma, garanta todas as questões de filosofia e sociologia no Enem e nos vestibulares e ainda tenha todos os argumentos para a sua redação. O René Descartes é o pai da filosofia moderna. Ele viveu na primeira metade do século XVII em um período de transição entre a tradição e o novo mundo que estava surgindo, entre o pensamento medieval e a modernidade. E por ser um período de transição, foi um período de muita crise cultural que se refletiu na sociedade em forma de crise social. Por que se deu isso? Porque todo aquele conjunto de saberes que fundamentava um estilo de vida, um modo de viver, estava sendo contestado. E isso abalou, isso chacoalhou e muito a sociedade europeia do século XVII. Nesse período, o pensamento medieval era fundamentado pela filosofia escolástica, que foi sistematizada pelo grande doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. Aqui, como em todo o período medieval, nós temos a defesa do teocentrismo. Deus está no centro de tudo e tudo gira em torno dessa ideia de Deus. Nós temos também a defesa do princípio de autoridade. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de dizer a verdade, de estar com a razão. Essa pessoa tem que ter autoridade ou se basear em alguém que tenha a autoridade. Só vence uma disputa, só vence uma argumentação quem fizer isso. E por falar em autoridade, o São Tomás de Aquino elegeu como o grande filósofo, e preste atenção, São Tomás de Aquino considerava Aristóteles o filósofo, ou seja, ele era o maior filósofo que já tinha existido até então. Sendo assim, tudo que o Aristóteles falava que não confrontava o que a igreja, o que o cristianismo defendia, era verdade. O Aristóteles tinha a razão. Então, aliando uma interpretação de uma passagem da Bíblia com aquilo que o Aristóteles já tinha dito, a igreja defendia o geocentrismo como o modelo cosmológico correto. Na organização do universo, a Terra está no centro e todos os outros planetas, inclusive o Sol, giram em torno da Terra. E em reação à filosofia escolástica, nós tivemos várias ideias, como o humanismo renascentista, que trouxe o antropocentrismo como uma nova visão da realidade. Agora não é mais Deus que está no centro de todas as coisas, e sim o homem. Nós tivemos também a Revolução Científica, e a Revolução Científica, pessoal, foi mesmo assim uma revolução. Por quê? Porque contestou o sistema cosmológico da igreja, que era o geocentrismo, defendendo o heliocentrismo, e aí nós vamos ter o Copérnico, o Kepler e também aqui de uma maneira muito forte o Galileu. Eles mostraram por A mais B, através da observação e da matemática, que é o Sol que está no centro e todos os outros planetas que giram ao redor dele, inclusive a Terra. E aqui também, quando o Galileu constrói a sua luneta, aponta para a Lua e observa que a Lua não é uma esfera perfeita, como dizia o Aristóteles, que a Lua tinha suas crateras, tinha suas imperfeições, ele coloca em xeque o princípio de autoridade. Qualquer pessoa pode olhar para a Lua através da luneta do Galileu e comprovar que o Aristóteles está errado. Você não precisa ser uma grande autoridade para comprovar, para proferir essa verdade.
Até aqui ainda dava para a igreja controlar a situação, seja perseguindo ou censurando os cientistas. O negócio pegou fogo mesmo quando nós tivemos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não contestou um ou outro ponto da filosofia escolástica. Contestou foi toda a autoridade da igreja. E isso levou a Europa à guerra entre protestantes e católicos. E diante de todo esse cenário, uma corrente filosófica ganhava cada vez mais força e adeptos. Os céticos olhavam para toda essa confusão e diziam praticamente assim, tá vendo? Eles discutem e não conseguem chegar a um acordo, a um consenso. Cada um defende uma verdade absoluta e eles vão acabar todos se matando porque eles não conseguem entender que o homem não consegue chegar às verdades absolutas. Isso porque não existem verdades absolutas. Um homem não pode ter um conhecimento certo e seguro sobre nada. E o principal representante dessa corrente filosófica nessa época, pessoal, era também um francês, o Michel de Montaigne. E é nesse contexto histórico e cultural que surge o nosso filósofo. O Descartes nasceu no interior da França em 1596, no seio de uma família nobre muito rica. O pai dele morreu quando ele ainda era criança, deixando para ele uma herança muito boa. Tão boa que proporcionou ao Descartes uma vida de ócio. Ele nunca teve que se preocupar com dar aulas ou ser preceptor de alguém, do filho de algum nobre, do filho de algum rico, como muitos outros grandes nomes da filosofia, e pôde se dedicar inteiramente aos estudos. Ele estudou em uma das melhores escolas da Europa naquele tempo, uma escola jesuíta. Lá ele aprendeu os clássicos, aprendeu filosofia, alta literatura e também estudou matemática. O Descartes, como a gente já sabe, sempre se mostrou um grande matemático. E ele sempre foi muito bem nos estudos, apesar da sua saúde muito frágil. Pessoal, o Descartes não podia pegar um sereno que já estava logo morrendo. Isso era tão grave que o colégio até permitiu com que ele não fizesse os exercícios matinais ou assistisse às aulas pela manhã. O Descartes só ia sair do quarto dele lá para o meio-dia, de tão frágil que era a sua saúde. E aqui, pessoal, é importante a gente deixar uma coisa bem clara. O Descartes recebeu uma formação católica. Ele foi católico até o último dia da sua vida. E ele mesmo se considerava um católico agostiniano. E a gente saber disso é muito importante para nós entendermos a sua filosofia. E quando ele estava quase se formando em direito, ele ficou doente e teve que ficar recluso em um castelo para se recuperar. Lá, nos jardins desse castelo, ele pôde ver os autômatos andando de um lado e para o outro sozinhos. E ele ficou maravilhado ao ver aquelas pequenas máquinas se movendo sem a ajuda de ninguém. E aí ele percebeu duas coisas importantes. A primeira era que ele, mesmo sendo um homem muito inteligente, culto, estudado, erudito, um grande matemático, ele não sabia de praticamente nada do funcionamento daquelas máquinas. E a segunda coisa, muito importante também, foi que ele percebeu o abismo, o fosso que existia, no caso, na época, entre o ensino formal e o mundo real. Dentro dos colégios, nas universidades, ninguém discutia sobre os avanços da ciência, sobre aqueles robozinhos, aqueles autômatos que andavam sozinhos como se fosse mágica. E aí o Descartes percebeu que para entender realmente o mundo, ele tinha que ir para o mundo, porque tudo aquilo que ele recebeu de educação, e olha que foi a melhor educação que alguém poderia receber na época, tudo aquilo que ele aprendeu no colégio e na universidade não servia para nada no mundo real. E então, para entender, como ele mesmo dizia, o livro do mundo, ele tinha que se aventurar no mundo. E aí ele se alistou no exército para lutar aqui na Guerra dos 30 Anos, onde nós tínhamos os católicos e os protestantes se matando. E aqui, pessoal, em uma das noites aí nos acampamentos de guerra, o Descartes tem 3 sonhos recorrentes, um atrás do outro. E nos 3 sonhos, alguém dizia para ele para reformar o conhecimento humano, para reformar o modo que nós entendemos as coisas. E aí o Descartes acordou assustado, e ele já vinha muito tempo pensando nisso, e percebeu que não dava para continuar nessas campanhas de guerra. E então ele
parte para conhecer a Europa. Viajar é preciso. Ele conhece, ele passa um tempo na Alemanha, depois passa um tempo nos Países Baixos, aí depois passa um tempo na Itália e então volta para Paris, depois de conhecer todos esses lugares e ver como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como era que o mundo era de verdade. E aí quando ele está lá em Paris, em uma noite, em uma palestra, em uma discussão, ele começa a questionar muito os palestrantes e aí um reverendo, um sacerdote, se volta para ele e diz: você é um homem muito inteligente pelas perguntas que você faz. Você deveria se entregar de corpo e alma à tarefa de realmente entender e solucionar toda essa confusão que está estabelecida no conhecimento da nossa época. E aí foi que o Descartes ficou doido mesmo, porque ele lembrou dos sonhos que ele já tinha e então ele se propôs a essa tarefa de tentar reformar sozinho todo o conhecimento humano. E ele tinha tempo e recursos para isso, né, pessoal? A herança que o pai dele deixou possibilitou ele a se entregar totalmente ao ócio e aos estudos. Só que ele fica em Paris? Não, ele não fica em Paris porque a França da época dele era uma França muito católica e a igreja estava em cima de tudo aquilo que era novo, já revisando e censurando muitas vezes. Então ele se muda para os Países Baixos, onde lá tem um clima melhor, por causa também da saúde dele, ele tem que ficar num lugar que lhe dê melhores condições, e também por causa da tolerância religiosa, porque ele sabia que lá ele poderia publicar as coisas dele com um pouco mais de paz e tranquilidade. E é lá, nos Países Baixos, que ele vai publicar as suas grandes obras, o Discurso do Método, em 1637, e as Meditações Metafísicas, em 1641. E o Descartes ainda tinha muita coisa para publicar se ele não tivesse caído no erro de aceitar o convite da rainha da Suécia para se mudar para a Suécia, para morar no castelo e ser o filósofo da corte. A rainha era uma grande fã do seu trabalho e ele acabou vendo nesse convite a oportunidade dele continuar os seus trabalhos sob a proteção real, onde ninguém, no caso a igreja, fosse lá censurá-lo, fosse dizer o que ele podia ou não escrever. Só que o inverno da Suécia é muito rigoroso e a rainha tinha o hábito de acordar às 5 horas da manhã para começar a estudar. Olha só, o Descartes sempre acordou depois do meio-dia. Só que ele teve que se curvar à vontade da mulher e aí lá no castelo, lá na Suécia, naquele frio todo, ele acabou contraindo uma pneumonia e acabou a falecer muito jovem, em 1650, com apenas 54 anos. Bom, pessoal, e o que é que tem nessas obras que fundam uma nova forma de pensar e dão novos ares para a filosofia? Quando Descartes olha para a filosofia escolástica, ele vê que ela só produz verdades contestáveis. E aí eles ficam naquela discussão sem fim, naquela disputácio, um fala de um lado, o outro fala de outro, e ninguém chega a um acordo, não se chega a um consenso, e a filosofia não progride, a filosofia escolástica. Diferentemente da filosofia escolástica, a filosofia natural, que era como era chamada a ciência naquela época, ela tem progresso. Por quê? Porque a filosofia natural está fundamentada na matemática. E a matemática possui um procedimento rigoroso. Se nós obedecermos os procedimentos da matemática, nós chegamos a certezas indubitáveis. Qualquer pessoa chega a essas certezas, qualquer pessoa racional e de bom senso. Não precisa de muita argumentação, não precisa saber se o fulano tem autoridade ou se não tem. Se segue a matemática, chega a essas certezas. E aí a gente pode progredir. E aí nós temos consenso. Isso porque, como Galileu já havia dito, a matemática é a linguagem do universo. Todo o universo é escrito em linguagem matemática. E então, a matemática ela pode estar no fundamento de todas as ciências particulares. Mas por que é que isso acontece? Por que é que quando a gente discute ciência, a gente progride e quando a gente discute filosofia, a gente fica empacado, não vai para lugar nenhum, fica uma discussão sem fim?
são pessoas do mesmo jeito, são seres humanos que têm uma natureza racional. Então, como é que a gente chega ao erro no campo da filosofia? Segundo Descartes, e aqui é uma grande inovação que ele coloca na filosofia, falta um método para pensar corretamente, um método que nos dê um procedimento rigoroso para que a gente possa chegar a ideias evidentes que são claras e distintas. Olha aí, pessoal, aqui já nascendo a metáfora da claridade, a claridade contra a escuridão. E aí a gente já tem o início do iluminismo aqui com o Descartes. Se nós seguirmos um método, nós temos como pensar corretamente e aí a gente pode chegar a um princípio ordenador. A tarefa que o Descartes se propõe é refundar todo o conhecimento humano, partindo de premissas básicas para construir, a partir delas, todo o edifício do conhecimento. Assim como é na matemática, o Descartes quer aplicar o procedimento matemático aqui na filosofia. Se, quando a gente fundamenta a ciência na matemática, a ciência progride, por que a gente não faz isso na filosofia? E aí a gente vai acabar com toda essa confusão, vai acabar com as guerras e todo mundo vai chegar a um consenso, todo mundo vai chegar a um acordo e a gente vai poder progredir e não ficar nessa discussão sem fim da filosofia escolástica. Nós vamos chegar a ideias claras e distintas, evidentes, que todo ser racional vai poder concordar. E o primeiro passo desse método, desse procedimento rigoroso, para que a gente possa chegar às verdades, às ideias evidentes, é duvidar. Duvidar de forma radical de tudo, de todas as ideias que nós temos pré-concebidas, de todas as ideias que nós temos, que nos chegam através da tradição. O Descartes vai colocar aqui a dúvida metódica, ou a dúvida hiperbólica, ou a dúvida radical para trabalhar, para a gente colocar em xeque, em dúvida, todas as nossas ideias que a gente já traz com reflexão ou sem reflexão. Se a gente quer começar do zero, então tudo que a gente conseguiu até agora a gente tem que colocar em dúvida. E aí ele vai, utilizando-se da dúvida metódica, duvidar dos sentidos. E nós temos que duvidar de tudo que vem dos nossos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Quando a gente olha duas linhas paralelas que tendem ao infinito, e olha aí ele trazendo a matemática, quando a gente olha para essas linhas, a gente enxerga lá no final essas linhas se encontrando. Quando a gente sabe racionalmente que elas não se encontram, elas continuam paralelas. Os nossos sentidos nos enganam. Também, quando a gente olha para a Lua e tenta perceber o tamanho que é a Lua, coloca aqui assim os dedos para medir, a gente vê a Lua desse tamanhinho. Quando, na verdade, a gente sabe racionalmente que a Lua não é desse tamanho, a Lua é gigante. Pessoal, tudo que nos chega pelos sentidos, nós devemos colocar em dúvida. E é uma dúvida radical. Eu tenho que duvidar até do fato de eu estar aqui agora. Eu tenho que duvidar até do fato de eu ter um corpo. Tudo tem que ser posto em dúvida. E se ele vai colocar tudo em dúvida, essa dúvida radical não vai recair só sobre os sentidos, vai recair também sobre a matemática, que é o nosso conhecimento que nos dá as certezas evidentes. Mas, de acordo com o Descartes nas Meditações Metafísicas, e se a gente estiver enganado com relação à matemática? Se quando eu somo 2 mais 2 e chego ao resultado de 4, esse resultado foi enganoso. Se 2 mais 2, na verdade, forem 3. Se houver algum, e aí ele vai criar aqui o argumento do gênio maligno. Se tiver algum gênio maligno, algum Deus enganador, que faz eu acreditar que 2 mais 2 é 4, quando na realidade é 3. Como é que eu posso acreditar ainda na matemática se eu não tenho certeza que pode haver esse gênio maligno, esse Deus enganador, que faz eu errar nos procedimentos da matemática? Então a matemática também não vai poder estar no fundamento do edifício que nós vamos construir o novo conhecimento humano. Então o que é que sobra? O Descartes vai duvidar de tudo. E aí ele duvida de tudo. E pessoal, abrindo aqui um parênteses,
Se o Descartes duvida de tudo, cria essa dúvida radical, ele está também aqui, tentando refutar o ceticismo, porque a gente vai chegar sim a uma certeza, a uma verdade absoluta através dessa dúvida radical. Que verdade é essa? Se eu duvido de tudo, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Eu não posso duvidar de que eu posso duvidar. Essa é uma certeza que ele tem, que ele chega através do puro raciocínio. E se eu duvido, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Esse é o argumento do cogito, o famoso argumento do cogito. Cogito ergo sum. Eu duvido de tudo, mas eu não posso duvidar de que eu duvido. E se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. É a primeira certeza de todo o edifício teórico, de tudo aquilo que vai começar a ser construído a partir de agora em bases sólidas, em bases seguras. É a primeira ideia evidente da filosofia do Descartes. E percebam aqui que essa primeira certeza não é uma dedução lógica. Não é porque eu digo penso, logo existo, que eu estou tirando essa certeza de um silogismo aristotélico. Nós estamos refutando tudo. Olha aí, o Descartes refuta toda a filosofia escolástica e ao refutar a filosofia escolástica, ele também está refutando o Aristóteles. O Aristóteles mesmo já tinha dito que nós temos uma forma correta de raciocinar, de pensar, que é o silogismo, que é a lógica. O Descartes está dizendo não. Todo mundo aí raciocina através da lógica e ninguém chega a consenso nenhum. A gente precisa de um método, algo diferente da lógica, que é, no caso aqui, o processo matemático aplicado à filosofia. Só assim a gente vai chegar nas certezas. E a nossa primeira certeza é essa. Penso, logo existo, que é uma intuição e não a conclusão de um argumento, de um silogismo aristotélico. Então, assim como Santo Agostinho, que teve que se voltar para dentro de si para descobrir a Deus e as verdades, o Descartes também volta-se para o seu interior para descobrir o fundamento do conhecimento, para descobrir a primeira certeza, o princípio ordenador e fundante de todo o conhecimento. Para o Descartes, é o sujeito pensante que é a fonte e a sustentação de todo o conhecimento. E aqui ele vai estar de acordo com o espírito da sua época, com o espírito da modernidade, com o espírito do humanismo renascentista, que é antropocêntrico. O homem está no centro. Aqui o Descartes, através da pura reflexão racional, chega a essa verdade e funda aí o racionalismo moderno, que depois vai ser trabalhado por outros grandes filósofos, como o Pascal, o Leibniz e o Spinoza. Apesar do Spinoza não ser um grande matemático, mas ele vai trabalhar todo o seu pensamento à maneira da geometria, assim como o Descartes está fazendo aqui, colocando, trazendo o método matemático para dentro da filosofia. Bom, pessoal, e é evidente que isso é só uma introdução ao pensamento do Descartes. Se você quiser estudar melhor o pensamento dele, bem como toda a história da filosofia, eu te convido a clicar no segundo link aqui da descrição e fazer a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. Lá você vai estudar de uma maneira bem didática, bem passo a passo, toda a história da filosofia, desde o início com os pré-socráticos até os nossos dias atuais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.